Quando a gente fala de medicamento, a gente precisa ter muito cuidado, porque medicamento não é isento de efeitos colaterais, riscos, mesmo os naturais. Né? Sim, a gente não pode existe, falar. a gente já falou sobre isso aqui recentemente. Né? Exatamente, Não existe medicamento sem efeito colateral. Exatamente, mesmo que seja natural, uma plantinha, né? Alguma coisa que a gente vê muito, né? A vovó que indica, né? Então, também são substâncias que podem trazer algum efeito indesejável. E quem utiliza grandes quantidades acima, que procuram médicos, às vezes faz o tal do doctor shopping, então ela vai a vários médicos, elas sabem que farmácia vende sem receita, são pessoas que estão gravemente dependentes. Gravemente. E as pessoas têm a ideia de que é só parar porque é um remédio, né? Então é só diminuir. Não, a pessoa tem dificuldade como tem alguém que para de fumar cigarro. Ao persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Quem nunca ouviu essa frase dita na velocidade 2 depois de anúncios de remédios? Segundo a Organização Mundial da Saúde, certo nível de automedicação, ou seja, tomar um remédio sem a receita médica, é aceitável, desde que de forma responsável. Mas nada, absolutamente nada, substitui um profissional de saúde que te pergunte o que te trouxe aqui. Eu sou Astrid Fantinelli, jornalista, apresentadora, e esse é O Que Te Trouxe Aqui, um podcast e videocast criado pela equipe de comunicação institucional do Hospital Israelita Albert Einstein para promover a saúde por meio de histórias diversas, de quem tem plano de saúde ou de quem usa o SUS. Histórias reais e sempre com as recomendações dos melhores profissionais de saúde do país. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre automedicação. Afinal, qual é o limite entre a automedicação responsável, que a OMS fala, e quando a automedicação vira realmente um perigo? Para dividir a mesa aqui comigo estão dois convidados ilustres. Eu vou começar apresentando o Dr. Marcelo Ribeiro. Ele é psiquiatra do Hospital Israelita Albert Einstein. Ele é especialista em dependência química e coordenador do curso de especialização em dependência química do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcelo. Olá, Astrid. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que super agradeço você, né, os senhores dividirem o tempo, precioso tempo da medicina com a gente. Vai ser um prazer. Para completar a equipe médica que vai fazer os atendimentos de hoje, está comigo a doutora Milena De Paulis. Ela é pediatra emergencista da unidade de pronto atendimento do Hospital Albert Einstein e do Hospital Universitário da USP. Também é médica do Ensino Einstein. Muito bem-vinda, doutora Milena. Eu que agradeço. Bom, eu já falei para eles aqui que eu sou praticamente uma militante nesse negócio de automedicação. Então, vamos lá. Militante anti-automedicação, que fique bem claro. Bom, eu queria começar perguntando para os doutores se esse negócio aí de certo nível de automedicação que a OMS fala que é aceitável. Então, como é que a gente, leigo, né, não entendemos nada do que vocês estudaram tanto, vai saber o que é ok ir até a farmácia e comprar o medicamento que a minha tia, a mãe da outra, indicou sem antes ter passado por um médico, doutora? Na verdade, quando a gente fala em automedicação, a gente tem vários tipos de medicamentos. Então, a gente tem aqueles medicamentos que não precisam de prescrição, que geralmente são os analgésicos, antitérmicos, antiácidos, né? E a gente tem aquelas medicações que precisam de prescrição médica, que são as que têm tarja, né? Tarja vermelha, tarja preta. Então, quando a OMS ela se refere a um certo grau de automedicação, na verdade é um autocuidado que ela se refere e não é exatamente só a medicamentos. Então, a gente tem alguns remédios, né? Então, o que são remédios, né? São também
substâncias que a gente usa que não são necessárias você ir até a farmácia usar. Então, um chazinho, por exemplo, que a mãe faz em casa, né? O mel, né? Então, isso são autocuidados, né? Agora, quando a gente fala de medicamento, a gente precisa ter muito cuidado, porque medicamento não é isento de efeitos colaterais, riscos. Mesmo os naturais, né? Sim, a gente não pode existe, falar. a gente já falou sobre isso aqui recentemente. Né? Exatamente, Não existe medicamento sem efeito colateral. Exatamente, mesmo que seja natural, uma plantinha, né? Alguma coisa que a gente vê muito, né? A vovó que indica, né? Então, também são substâncias que podem trazer algum efeito indesejável, né? Mas a gente tem aquela classe de medicamentos que, de uma certa forma, a gente pode usar como automedicação, porque eles já são mais estudados, são mais seguros, a gente sabe que os efeitos dessas medicações são mais toleráveis. Então, a gente pode ter essas medicações sem prescrição, que a gente adquire, geralmente, ali na farmácia, de uma forma mais fácil, né? Na gôndola. Ao alcance da mão. Ao alcance da mão. Mas mesmo assim, um colega de vocês, que passou aqui recentemente, falou que uma simples dipirona também precisaria de uma orientação médica para tomar. Na verdade, né? A Organização Mundial da Saúde, ela tenta regulamentar um pouco, né, regular um pouco o que está na cultura, né? Então tem essa coisa do chazinho, tem essa coisa sempre na perspectiva do autocuidado. Né? Então existe o autocuidado. Como eu posso potencializar isso? Então a pessoa está bem orientada, ela conhece aquele remédio, ela sabe para que serve. Tem uma coisa que eles falam muito, né? Esse problema, ele é autorreconhecível, no sentido assim, todo mundo consegue enxergar a mesma coisa. Então, a febre. Então, vamos supor que o médico avaliou e falou assim, olha, então você vai para casa, vamos supor, tá com uma infecção na garganta. Então, você vai para casa, se tiver febre, já te avaliei, nós vamos observar, você vai voltar daqui a 4 dias. Se tiver febre, toma uma dipirona. Então, você tem uma orientação e você lança a mão disso a partir do seu critério. Então, você vai lá, mediu, tem febre, e isso acaba sendo toma. um senso comum, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. E aí, então, é sobre isso que a gente está falando. Exatamente. Então, você tem manejos agudos. Então, a pessoa teve uma fratura. Foi lá, o ortopedista avaliou, imobilizou. Olha, volta aqui a semana que vem. Se tiver muita dor, toma isso ou aquilo. Aí a gente já sabe que se tiver muita dor... se a dor persistir, você me liga, você volta aqui. Persistir é uma palavra que na medicina está literalmente ligada a ir ao médico de novo. Exatamente. Agora, doutor, como é que funciona essa classificação? Por que um tem que ter receita e o outro não pode ter receita? Isso tudo é uma coisa muito recente, né? Porque até os anos 60, 70, era basicamente só o médico, né? E tinha uma perspectiva até paternalista, né? De só o médico pode. Conforme a comunicação se intensificou, a indústria, a primeira definição foi da indústria, né? Os que precisavam de prescrição e os que não precisavam, nos anos 70. Para você ter uma ideia, a ideia de um código de direitos do paciente é dos anos 80, então é tudo muito recente, né? O que deve ser prescrito e o que é não prescrito. O não prescrito são essas substâncias que têm uma ação específica, que têm uma segurança. Então, mesmo que o paciente erre, tome uma dose muito maior, ele tem uma toxicidade baixa. Né? Então, são medicações com poucos efeitos colaterais, mas que ainda assim são passíveis de risco. Então, a gente tem duas coisas aqui, duas palavrinhas aqui. Uma automedicação, conheço, falei que sou ativista, e tem a tal da autoprescrição, né? E aí a gente está falando sobre informação. Como é que a gente pode obter informação, então, de qual remédio usar? Mesmo nos analgésicos, existem diferentes analgésicos, né? Ou que não pode usar. O farmacêutico pode
ser essa fonte de informação, doutora? Então, voltando um pouquinho nessa questão das medicações diferentes, então, por exemplo, essas medicações isentas de prescrição, Tá. né, que são os analgésicos, Acho que estão na gôndola ali que você pega, ok, você pode adquirir, mas com muito bom senso, porque também tem indivíduos e indivíduos. Pois é. Então, aquilo lá para quem gosta... É uma zona movediça. Exatamente. Olhinho brilha. Olhinho brilha, exatamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque é muito fácil de se ter. E, óbvio, em determinada água também intoxica, né? Então, o fato de você falar, são medicamentos que têm poucos efeitos colaterais, etc., mas, dependendo da dosagem, eles vão levar a alguma alteração. Eu acho que eu conheço gente viciada em analgésicos. Sim, sem dúvida. E aqui nós temos os analgésicos que não têm ação central, que a gente fala, quer dizer, não tem aquela ação cerebral, mas eles têm uma ação mais periférica, né, do sistema nervoso periférico. O problema dos analgésicos de ação central, eles causam dependência. Quais são esses? Principalmente a codeína, né, opioides, derivados né? de opioides, né, que são um grande problema nos Hoje. Estados Unidos de intoxicação. Aqui no Brasil, acho que ainda menos, mas a gente já tem, quem trabalha em pronto-socorro sabe disso, que tem pacientes que chegam no pronto-socorro simulando uma dor, porque eles querem o opioide. Essa é uma questão né? muito séria hoje em dia. Exatamente. Aqui no Brasil, ainda nem tanto Menos. quanto nos Estados Unidos, mas aqui a gente já tem bastante isso. E a gente tem essa questão que são tarjados. Essas medicações, eles têm tarja preta. Quer dizer, então, as medicações que têm tarja são medicações que causam efeitos colaterais importantes ou efeitos adversos importantes, ou levam à adição, à dependência. A preta e a vermelha. A preta e a vermelha. A vermelha também. Então, para que se refere a vermelha? Por exemplo, antibióticos. Aí você, mas antibiótico causa adição? Não, antibiótico não causa adição, mas ele causa, depois a gente, na prática, principalmente nossa de pronto-socorro, a gente vê que existe uma necessidade de resolver uma infecção rapidamente, ou porque eu preciso trabalhar, ou porque eu tô com muita dor, e eu falo assim, vou tomar um antibiótico, ok? Esta é a autoprescrição. Então, por exemplo, você vai no médico e numa eventual vez que você foi, você precisou tomar antibiótico e ele te prescreveu. Aí sobrou esse antibiótico na sua casa fechado. Aí, num outro momento, eu tenho uma dor de garganta. Eu vou tomar esse antibiótico aqui porque da outra vez foi isso, funcionou, e eu vou tomar a medicação sem consultar o médico. Então, às vezes vencida também. Exatamente, exatamente. E, então, neste momento que você toma esse antibiótico que estava fechado na sua casa, mas você não teve a visita ao médico, isso você está se autoprescrevendo. Isso é perigoso, né? Por quê? Porque o antibiótico, além dele selecionar as floras, né, ele induzir resistência bacteriana, né, por isso que não funciona mais. Não é que... É por isso. Porque você usa indiscriminadamente antibiótico para quadros virais, que são a grande maioria das infecções, são virais, e aí você induz. Por outro lado, o antibiótico também, ele elimina tanto a bactéria ruim quanto a bactéria boa. E aí, principalmente no trato gastrointestinal, né, no intestino e tudo mais, às vezes causa danos muito importantes, né, que muitas vezes até você precisa intervir nessa questão aí das diarreias que a gente fala por conta dos antibióticos de uma forma mais intensa. E botando o farmacêutico nessa história, o farmacêutico pode também prescrever medicação? O que acontece com o farmacêutico, ele é um profissional que entende muito bem de medicamentos, drogas, segurança, formulação, distribuição dentro do organismo dessa medicação, como é que ela funciona e tudo mais. Então, ele seria um parceiro grande para a gente, né?
No entanto, a questão de será que precisa daquela medicação para aquele momento? Para aquela pessoa. Para aquela pessoa. Que ele não sabe se já está usando outros tipos de medicamento. Exatamente. Então, às vezes chega uma pessoa e fala assim, eu tô com muita dor de cabeça. E aí o farmacêutico fala, bom, para dor a gente tem esses analgésicos, como é que é o seu nível de dor? É muito alto? É muito alto? Então ele vai indicar uma medicação que ele sabe o que aquela medicação faz, mas não sei, será que aquela dor é só uma enxaqueca? O diagnóstico diferencial, né, fica prejudicado. Exatamente, e você pode retardar eventualmente, porque mesmo em casos mais importantes, às vezes, num primeiro momento, você melhora a dor. Mas aí depois, melhorei. Aí volta. Mas eu melhorei com aquele. E você vai arrastando e, de repente, você tem um quadro mais sério. Sim. E que você deixa passar. Claro, isso. Vem cá, alguns meses teve uma corrente no Instagram que as pessoas compartilhavam nos stories lá uma foto que apareciam várias caixas de remédio, e aí a brincadeira era escolher os seus 5 medicamentos favoritos, que mais gostavam. E eram sempre remédios que se compra sem prescrição, mas de qualquer forma me assusta, porque é uma espécie de ter um remédio de estimação. É brincar com uma coisa que para mim não tem graça nenhuma. Não tem graça eu nenhuma. Que tomo 12 medicamentos por dia, porque eu tenho uma doença autoimune, eu tenho lúpus, eu não vejo graça nenhuma em a pessoa achar legal ter medicamento de estimação. Bom, doutor Marcelo, eu queria saber como é que a gente consegue ver onde é que essa linha tênue vira uma curva muito ruim, se tornando uma dependência química desses medicamentos. Especialmente esses de tarja preta, né, como foram ditos aqui, que podem causar dependência. Então, os calmantes, os benzodiazepínicos, né, os hipnóticos Z, que é o Zolpidem, o Zolpiclone. Sim, já falamos né, dele aqui. Terrível. Terrível, assim. É uma coisa que... E eles apareceram há 20, 25 anos como uma promessa de hipnóticos que não causavam dependência, né? E, inclusive, tinha um receituário branco na época. Nossa Senhora. Né? Então, assim, passa a sensação de que tá tudo bem, né? E aí vem um tipo de automedicação que eu acho muito importante, né? Que, às vezes, o paciente decidiu, então, que vai tomar aquela medicação porque aquilo o estabilizou de alguma forma. Então, um calmante, um hipnótico, e ele precisa de uma receita, né? Porque eles são altamente controlados. Mas aí ele tem um psiquiatra que deixa a receita na portaria com a secretária, ele passa e pega. Então, vira uma automedicação abençoada, né, por uma prática médica absolutamente negligente. Tem que rolar uma meia-culpa aí também. E o que eu acho mais preocupante... Da categoria, né? No caso desses benzodiazepínicos, calmantes, você é minha amiga, você tá muito nervosa. E eu tomo o meu remedinho toda noite. Super. Ela fala, Astrid, toma isso aqui. Toma isso aí olha, também. isso aqui é bom, pra Como mim se faz estivesse indicando bem. um vinho. Isso é uma autoprescrição, porque Sim. são medicamentos tarjados que você faz uso Mas aí como sem é que passar no consegue a médico. receita? Não, depois... às vezes você tem. Toma esse aqui, ó, eu te dou. Para começar, mas depois para conseguir, Isso. aí tem todo um mercado Tem um super esquema, ilícito, tem dentro e fora das farmácias. Hoje em dia as pessoas compram pela internet com uma facilidade impressionante. Meu Deus, eu não vi no noticiário no outro dia, ladrão roubando farmácia. Não era o caso desse tipo de medicamento. Mas era aquele outro de diabetes que tem gente usando para emagrecer. Os medicamentos são caríssimos. Ou seja, tem um mercado aí, né? Para tudo, né? Nossa. As pessoas compram isso, por exemplo, na Europa, eles fazem remédios similares, mas em laboratórios clandestinos. Então tem centenas de benzodiazepínicos catalogados. Na Europa, quando o senhor começou a falar na Europa, eu comecei a pensar que realmente quando a gente faz uma viagem internacional, é bom levar, né? Isso é uma até pouco tempo eu tinha uma automedicação, criança em casa, né? É bom levar lá o antibiótico, é nessa que sobra o antibiótico. Exatamente. Exatamente. Doa num posto, isso. né? Porque é muito controle nos Estados Unidos, é muito sério. Você não entra numa farmácia e compra um remédio de tarja preta. Mas pelo que o senhor está dizendo...
E mais do que isso até, se eu estou prescrevendo para uma determinada pessoa e eu começo a prescrever em quantidades muito além, eu sou notificado. Falo assim, está no nosso sistema que você está prescrevendo muito remédio. Por quê? Né? Assim, justifique-se. Né? Então você tem uma... Isso aqui no Brasil? Não, aqui no Brasil. Lá. Ah, é por isso que eu estou controlando. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Na Europa também? Eu não sei te dizer. Mas assim... Com certeza deve ter mecanismos assim, deve existir. Mas eu fiquei com certeza. assustada com essa informação aí, fábrica clandestina de medicamento. Sim, e a gente, esse é um cuidado muito sério no pronto-socorro, porque muitas vezes o que os pacientes fazem? Tá terminando aquela caixa de medicação controlada, ele espera o último comprimido para ele pedir a receita, por uma série de questões, principalmente... Tanto na classe A quanto na classe B, C e D, o comportamento do ser humano ele é igual, ok? Então, independe. E, então, porque ou você trabalha, vai ter que faltar no trabalho, nossa, preciso ir no médico, marcar consulta, e aí vamos para o pronto-socorro, que no pronto-socorro eles vão dar. A gente não dá a receita no pronto-socorro desse tipo de medicação, e aí já causa mais um tumulto, né? Porque você não vai me dar a receita. E segundo, muitas vezes, quando se prescreve eventualmente, então, são pacientes, por exemplo, que você tem o acompanhamento ambulatorial dentro de um mesmo serviço. E você tem como falar com o médico desse paciente, olha, tô aqui com seu paciente, ele perdeu, tudo bem eu prescrever? Então, a gente sempre toma cuidado de receitar uma caixa de, por exemplo, 30 comprimidos, para que ele tome só naquele mês, como uma forma emergencial, para depois ele ir no médico, para ele... Por quê? Muitas vezes você fala assim, tá bom, então... Aí o paciente fala, prescreve umas 3 caixas, porque aí senão eu vou ter que voltar aqui. E aí você prescreve 3 caixas. Aí o que ele faz com essas outras caixas? Eventualmente, dependendo, que a gente sabe, né, que dependendo do ser humano, a gente tem aí... várias condutas, né? E uma delas pode ser, eu fico com 2 e vou vender a outra, né? Então, e aí vai aumentando o mercado negro acesso, em relação a isso, né? A questão do acesso é muito importante quando a gente fala em dependência química, porque se você tem mais, você usa mais. Que a dependência química, a essência dela é justamente a incapacidade de dizer não. Né? A pessoa vai perdendo capacidade inibitória, a gente fala, né? Ela tem uma tomada de decisão que vai sendo relativizada em prol da próxima dose. Então, de repente, hoje eu preciso de mais um, aí você toma mais um. Né? E quando você vai ver, você vai abrindo exceções até a hora que você se olha no espelho e fala, puxa, estou dependente. Então, é importante... Nossa, mas até chegar nesse ponto, se reconhecer dependente... Às vezes demora. É difícil, às vezes demora muito. E já está gravíssima. Muito. Às vezes você vê pacientes assim que colocam nessas caixinhas de balinha, elas abrem os comprimidos e vão tomando ao longo do dia. E já vi essa cena. E chega no consultório e ela não se reconhece dependente. Vem cá, vamos abrir a nossa sala de espera, que a gente tem aqui um quadro no podcast, que a gente recebe histórias de pessoas que generosamente compartilham dúvidas, angústias e que são muito parecidas, eu tenho certeza disso, com as questões de quem está vendo ou nos ouvindo. A primeira paciente de hoje é a Lúcia, ela tem 44 anos, é profissional de educação física e mãe da Ana, que tem 8 anos. E aí eu vou perguntar para a Lúcia o que te trouxe aqui e vou ler a história dela. A gente dificilmente toma remédio aqui em casa. Sempre tentamos primeiro um chá, bolsa de água quente ou gelo e exercícios. Mas, uma vez, a minha filha começou a sentir um mal-estar generalizado. Como a gente não sabia o que era, dei um chazinho e esperei algumas horas. Sem sinal de melhora, fomos para o hospital. Eu sou super contra dar um remédio no pronto-socorro, porque quando a criança chega no médico, não tem dor. E quando é muito pequena, como é o caso da Ana, ainda não sabe explicar bem o que está sentindo. Mas como ela estava com uma febrinha, depois da triagem, uma das enfermeiras deu um Tilenol.
Passamos pelo médico, ele examinou e deduziu que era virose. Deram um soro e dispensaram. No dia seguinte, ela acordou com em caixa alta, muita dor. Fomos a outro hospital e quando chegamos lá, era procedimento não deixar ninguém com dor. Então, ela tomou novamente um remédio. Só que na hora que o médico examinou, ela não estava mais sentindo dor. O médico até pediu um ultrassom, mas não apareceu nada. Ela estava com muitos gases. Então, ele disse que poderia ser da virose e mandou para casa. Aí, no terceiro dia, ela continuava passando muito mal e vomitando bile. Resolvi voltar para o hospital. Quando cheguei lá, a enfermeira chegou de novo com um remédio e eu falei para não dar, não deixei dar. A enfermeira argumentou que a minha filha estava com dor, mas eu disse, ela vai aguentar a dor. O médico precisa vê-la assim. Quando entramos no médico, na hora que ele tocou a barriga dela, ela gritou. Ele virou para mim e falou que poderia ser apendicite e pediu outro ultrassom. Nesse segundo ultrassom, deu que era mesmo isso. Só que o apêndice não estava só inflamado, ele tinha rompido e correu o risco de acontecer uma infecção generalizada no abdômen. O pediatra dela indicou um cirurgião e a gente marcou a cirurgia para o dia seguinte. Deu tudo certo, ufa, mas foi um susto realmente muito grande. E aí eu queria saber, qual é o limite da gente saber se é algo psicossomático ou algo realmente funcional? Porque já tinham tido outras situações, por exemplo, em que a minha filha estava com muita dor na barriga, nada melhorou, fomos para o hospital, a médica pede exames e quando chega o resultado, ela disse que a minha filha estava enfesada, estava com o intestino preso, né? E perguntou se tinha acontecido alguma coisa na escola. E de fato tinha. Bom, o negócio é o seguinte, Lúcia, uma história ótima para a gente conversar sobre vários assuntos, mas vamos começar respondendo a dúvida dessa mãe, que é como é que a gente sabe que a dor é um negócio psicossomático, ou seja, da cabeça da criança, que acaba afetando o corpo, e quanto tempo a gente espera antes de sair correndo para o hospital? Sim. Para você ver como a dor é uma coisa importante, Astrid, Hipócrates já falava, atenuar a dor é uma obra divina. Então, para você ver como isso sempre impactou desde sempre. E nas acreditações internacionais, por exemplo, aqui no Einstein a gente tem a Joint Commission e tudo mais, a dor é considerada um quinto sinal vital. Então, ele é um sintoma que deve ser valorizado. Se é psicossomático ou orgânico, a gente tem algumas escalas que a enfermagem pode usar na triagem para você identificar se aquela dor é de forte intensidade ou não. Então, quando as perguntas de 0 a 10. Isso, só que isso é para aquela criança que já sabe. Então, acima dos 5 anos, isso você consegue. Mas a gente tem escalas para recém-nascidos, a gente tem escala para crianças até 5 anos, e que aí você vê pela postura, pela agitação, pela face, pelo choro e por sinais vitais. Então, por exemplo, uma dor, ela acelera o coração, então dá taquicardia, acelera a frequência respiratória e tudo isso você consegue identificar. Então, toda vez para você chegar e dizer, olha, isso é uma dor psicossomática, você precisa afastar o orgânico primeiro. Você não pode logo de cara você blindar o seu cegar o seu diagnóstico, fazer, isso aqui é psicossomático. Você precisa entender. Se eu puder dar um pitaquinho, assim, essa diferenciação entre psicossomático e orgânico é uma coisa que não está muito na cabeça dos médicos no começo, é sempre orgânico. Psicossomático vai ficando lá pro final. Isso, é sempre assim, a última. Depois que já eliminou algumas questões. Já fiz a anamnese, fiz a palpação, fiz tudo, fiz o exame físico, pedi exames, pedi ultrassom. Exato. Nada. Vou observar 24 horas, você faz uma coisa assim, né? Mas não tem essa dúvida no começo. Ela não existe na prática, né? Às vezes, a gente consegue identificar, a gente entende, mas antes a gente fala, vamos ver se é isso mesmo, a minha impressão tá chegou até o certa. Tem que seguir aquele, deve ser um protocolo de checagem. Né? E Aconteceu na verdade... alguma coisa que levou aquela família ao pronto-socorro, quer dizer...
Exato. E aí tem também uma questão dentro da pediatria, claro, que quando é com a gente, tá tudo certo. Mas quando é com o filho, avó, mãe, vizinho, babá, é uma tensão muito grande. E dor abdominal em criança, a barriga é o órgão de choque da criança. Ela tem dor de barriga. Adulto tem dor aonde? Na cabeça, né? Então, o órgão de choque da criança é a barriga. Então, ela tá com dor de barriga porque ela tá com alguma ansiedade, alguma questão, ela vai falar que dói a barriga. Principalmente antes de ir pra escola, quando volta, né? Aquela coisa, sim, né? Sim. Ah, tenho prova hoje, tô com muita dor de barriga. E ela simula mesmo como se tivesse, grita, né? Acontece isso. Mas não né? dá pra perceber se aquela grito... Dá pra perceber, mas você entende que num contexto com toda a família, é difícil você chegar pra mim e falar assim, então, isso daí é porque ela está preocupada, ansiosa. Para a mãe absorver isso também não é fácil, né? Então, você tem que fazer toda uma anamnese, tirar bem a história, fazer um exame físico muito bem feito. E aí sim você direcionar do que se trata aquele caso, né? E cuidado também com exames em excesso, porque aí você também entra numa outra via, que você começa a submeter a criança a uma série de coisas. Então, por exemplo, é isso, né? Fiz um ultrassom, fiz isso, não tem nada. Aí depois não tem nada. E aí, eu quero uma endoscopia. E aí, eu quero progredir nos exames. Então, você também tem que ter a tranquilidade de mostrar o que é aquela dor. No caso específico da filha da Lúcia, o que chama atenção no quadro dela? Ela tinha febre, então aí já a questão orgânica já chama um pouco mais de atenção do que psicossomática, né? E você viu que ela foi piorando ao longo dos dias. Ela não melhorou com aquele analgésico, né? Às vezes, não dá também você deixar a criança com dor no pronto-socorro, porque a dor é o quinto sinal vital. Se é realmente um protocolo... Sim, não você tem que medicar, né? Você tem que medicar. E fazer... Antes de passar por um médico. A nossa triagem, ela medica para a febre, por exemplo. Aqui no hospital... Criança chegou com febre, a gente medica para tirar o mal-estar. A dor já não, porque aí você precisa analisar o que é a dor. Mas esse protocolo, então, varia de hospital para hospital? Dependendo da triagem do hospital, mas dor é uma coisa que geralmente não se medica na triagem, sem um médico ver essa dor. Tá? A febre, sim. Assim como o vômito também não é uma medicação de triagem. Precisa passar por avaliação médica, né? Claro que, às vezes, você medica e você tem uma dor que atenua, fica mais fraca, mas quando existe alguma coisa mais intensa, mesmo assim você consegue perceber. E no caso do apêndice, ele é muito traiçoeiro, né? Porque se ele tem uma localização anatômica habitual, é muito mais fácil você fazer o diagnóstico inicial. Quando ele está escondido, aí fica aquela dor que vai se prolongando. Então, por isso que aqui nesse caso, o que chama atenção? Uma dor intensa que foi piorando dia a dia. Então, aí também é necessário avaliar. E a importância de ter o médico da criança, o pediatra que conhece. Porque ela não só ela foi a um pronto-socorro, mas ela fala que ela foi em outro no dia seguinte. Aí é quase que começa tudo de novo. Exatamente, você perde o raciocínio clínico. O pediatra viu do zero, entre aspas. Né? Exatamente, porque o pronto-socorro ele tem uma facilidade grande, porque assim, 24 horas por dia você pode ir lá e aí começa aquela questão também, muita superlotação e as coisas vão andando de uma forma que, naquele momento, você tá vendo uma foto, ok? Tudo bem? Ela pode chegar bem e falar assim, tá tudo bem. E pode ter sido feito um bom exame físico, tudo, mas não teve o acompanhamento. Então, cada dia é um médico diferente e cada um vai ter um olhar diferente. Não que esteja errado, mas assim, então, o segmento com o pediatra, né, quando se tem, né, é importante. A gente sabe que não é esta a realidade do Brasil. Pois né? A gente aqui está falando com pacientes que têm plano de saúde e também com pessoas que não têm o plano de saúde. Como é que funciona esse esquema no Sistema Único de Saúde? No Sistema Único de Saúde, a gente tem a triagem também, né? Então, a gente tem sistemas de triagem diferentes e que classificam de acordo com a prioridade de atendimento. Dor
é uma coisa que geralmente prioriza atendimento, né? Ela nunca é uma coisa... A gente tem classificação por cores, né? Então, verde, azul são cores de pouca importância. Mas aí, quando você já começa a vir com dor, ela é categorizada como um atendimento mais precoce, né? Não fica esperando. Outra coisa que chama atenção aqui na história da Lúcia é esse dilema aí que toda mãe, todo pai, toda tia, todo mundo sabe. Quando é que dá o remédio em casa, o chazinho primeiro, um remédio em casa, ou bora para o pronto-socorro? Porque é um dilema mesmo, porque não quero ser exagerada e sair correndo para o pronto-socorro, diz uma. E a outra, por sua vez, pode ser criticada por não ter levado a criança imediatamente ao pronto-socorro. É um momento de indefinições, assim, né? É uma zona muito imprecisa. Então, você pode ter uma família que culturalmente medicaria já em casa. Tem essa família, não, ela não gosta. Então, são parâmetros diferentes que vão se organizando, né? E alguém tem que fazer uma leitura adequada, né? Então, aí entra o médico... Aí entra uma equipe bem mas estada. Ela tá sozinha lá em casa. Ela tá sozinha. No pânico. Leva. Leva. Claro. Leva. Na dúvida, leva. É muito melhor um profissional de saúde olhar do que a vizinha falar para ela. Claro. Mas o que é importante? Tá com dor? Pode medicar. Tá com febre? Medica. É muito comum a gente ouvir dos pais, quando chegam para o socorro, aquela... Criança com 39 graus, chega super caidinha. Aí entra a automedicação na perspectiva do autocuidado. Exatamente. Né? Automedicação, exatamente, como autocuidado. E aí, eu trouxe aqui para você ver o que te trouxe aqui, né? Eu trouxe aqui para você ver como ela tá ruim mesmo. Assim, não precisa trazer ela ruim, eu acredito no que você tá falando, né? Então, a história com os pais, a gente acredita naquilo. Então, ela não precisa deixar a criança... às vezes com uma dor, exposta a algum desconforto, se você tem essas medicações que são isentas de prescrição, que a gente sabe que os efeitos colaterais são poucos e que vai ajudar naquele momento. E qual a diferença, então, entre a automedicação entre crianças e adultos? Porque aqui a gente está falando de uma emergência, de uma criança, então vamos lá, vamos investir na automedicação. Mas você me explica melhor isso? Eu acho que entre os adultos, Astrid, a automedicação pode acontecer em situações agudas, como essa que a gente viu, né? Mas tende a acontecer mais cronicamente. Muitas vezes para aliviar algum sintoma de desconforto que te desorganiza um pouquinho para trabalhar, para estudar, e você medica e fala assim, não, eu mediquei e agora eu consigo acordar, trabalhar sem dor, desempenho, né? E o remédio vai entrando nesse lugar do alívio. Né? E você vai funcionando, vai demandando mais do seu organismo, né? Sem perceber, até que uma hora você corre o risco de a coisa ficar inadministrável, aí ter uma dor maior, então ter alguma complicação que te leva para o pronto-socorro, e aí você percebe que essa medicação está absolutamente inadequada. A gente volta para a frase inicial que eu falei aqui. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. E uma diferença muito grande de automedicação na criança e automedicação no adulto é que a automedicação na criança é a mãe, né? Porque a mãe é que dá, não é a criança que vai lá, eu vou pegar, né? Tem um fator limitante importante. Exato. O adulto, ele se automedica real, né? E aí ele corre até para outras medicações que não essas tão... seguras. Sim. Então, nas crianças, a automedicação, a grande maioria, é pela mãe, porque é ela que cuida da criança. Sim, que está lá na lida, né? Exato. Claro. Especialmente nos adultos, né? Que, com remédios que podem causar dependência, né? Ele vai utilizando e quando ele se percebe, ele tem o mesmo problema que o levou a se medicar, um estresse, algum sintoma ansioso. Então, esses sintomas retornam com maior intensidade e ele ainda se vê dependente com sintomas de abstinência daquele remédio. Entre outras coisas. Com várias complicações, entre outras coisas. Vem cá. Esse foi, então, o relato da Lúcia. E eu agradeço bastante a você compartilhar essa história.
Que bom que deu tudo certo, que a sua filha tá bem e que o chazinho pode continuar te ajudando para outras coisas. Bom, vamos receber agora a nossa segunda paciente. O nome dela é Cris e ela trabalha como repórter, colega, jornalista. Cris, o que te trouxe aqui? E eu vou ler o relato dela. Eu e a minha família sempre compramos muitos remédios. Além disso, quando o médico pedia antibiótico e sobrava, eu guardava. Eu era a única repórter em uma emissora pequena de TV. Como só tinha eu trabalhava muito. Entrava de manhã, saía bem tarde da noite e não tinha nenhuma pessoa para me substituir. Ou eu achava que não tinha. E, claro, não dava para ficar doente. Só que eu costumava ter muita inflamação na garganta. Muita, mas muita mesmo. Acho até por razões psicológicas. A minha garganta fechava, eu ficava com muita febre, perdia a voz, ficava prostrada. Eu sempre me automediquei nesses casos. Em uma dessas crises de garganta, eu fiquei muito mal. Então, juntei todos os antibióticos que eu tinha em casa, de todos os tipos, e tomei por 8 ou 10 dias. Eu melhorei da garganta, estava tudo bem, continuei trabalhando nesse período. O que eu não percebi é que eu tinha acabado com a minha flora intestinal. Eu tive problema intestinal grave, diarreia forte, de não conseguir chegar no banheiro. Muita febre, calafrio, bacteremia mesmo. Eu não sei o que é isso, depois vocês explicam. Fui correndo para o hospital e fiquei internada por 14 dias na área de isolamento. Os antibióticos destruíram as bactérias boas do meu intestino. O médico falou que o meu intestino ficou fininho, igual uma folha de papel. Faltou pouco para perfurar. Tive uma sépia, quase morri. Fiquei na área de isolamento por infecções bacterianas gravíssimas. Não podia nem receber visitas. Foi muito, muito grave mesmo. Tive que refazer toda a minha flora intestinal. Meu intestino ficou super irritável até hoje. Foi um susto tremendo e aprendi a lição. Não guardo mais nenhum antibiótico. Se sobrar um comprimido, eu amasso e jogo fora. Não na água corrente, por favor. Nunca mais na minha vida eu tomo antibiótico sem receita médica. Tem horas que eu mesma não me aguento. Então eu, que não sou médica, mas sou uma pessoa muito preocupada com o meio ambiente, medicamento nunca jogue em água corrente, nem no vaso sanitário. Sobrou medicamento, está no prazo de validade, leva de novo para a farmácia. Ali do lado do caixa leva sempre tem. Leva numa UPA. Descarte. Dá para quem vai saber o destino correto daquilo. Bom, Ave Maria. Ave Maria. Uma situação tensa, né? Uma situação muito, muito, muito delicada, muito... Gravíssima. Sim, chegou no máximo que a sepse, né? O máximo que a sepse. E entrou nessa perspectiva que o adulto faz, né? Ele tem 1001 compromissos. Então, em nome disso, ele se automedica para falar assim, não, eu vou tomar alguma coisa agora para dor no joelho, para dor de garganta, ou estou muito ansioso, estou estressado, tomo algum calmante, para tocar a vida. E antes disso também, agora me ocorreu, passou isso aqui agora na minha cabeça. Medicamento são caros, antibióticos são caros. Uhum. Então, a pessoa fica guardando para ela mesma, por uma emergência, vai que eu precise. Sem essa informação de que... Se você precisar, talvez não seja aquele mesmo antibiótico, Exatamente. Porque não é a mesma coisa que te está fazendo tomar aquele antibiótico. E se for recorrente, é o médico que vai ter que te auxiliar. Então, não fica querendo doar aquilo. Exato. E as pessoas se prendem, às vezes, ao prazo de validade das caixas. E aquele prazo é para as caixas que estão fechadas, bonitinhas na farmácia. Sim, o aberto já era. É que nem o produto de geladeira que você compra tem 2 meses de validade, mas você abriu, já é para consumir 1 semana, 5 dias. Nem isso, Não é para ficar... Não vai ficar na geladeira, né? A mesma coisa os medicamentos. Sim, e aqui a gente retorna um pouquinho, que eu até tinha comentado anteriormente, que é justamente isso, né? Aqui então, é um exemplo do que a senhora falou. Exatamente. Então, essa daí é uma diarreia causada por antibiótico que precisa tratar. Essa questão da sepse, né, que ela teve, é uma questão grave, né? Gravíssima. E que se você não atua imediatamente, tem uma mortalidade muito alta. Então, veja... Que é a tal da bacteremia. A bacteremia, o que significa? A bactéria do intestino caiu dentro da
circulação sanguínea, né? Ela conseguiu Que a gente romper fala a assim, barreira. exatamente, Caiu porque na o circulação. intestino está inflamado, Uhum. aí a bactéria, aquele vasinho tá inflamado aberto, Uhum. e aí a bactéria do intestino dá uma puladinha ali Puladinha ali. É que a nem um corrente ladrão que entra na sanguínea. sua casa. Né? Exatamente. Ela conseguiu romper, agora ela tá na sua E casa. aí ela vai circulando. Então, na isso é área nobre. bacteremia, né? Então, dá calafrio, dá febre, né? Às vezes fica roxo e tudo mais. A sepse aí já é uma manifestação inflamatória do organismo como um todo para combater essa bactéria que caiu na corrente sanguínea. E aí, é uma cascata de inflamatória muito intensa e que se você não atua a tempo, isso pode levar à morte, né? Então, veja, um antibiótico que inofensivo, né? Uhum. Quase leva à morte um paciente, né? Então, sempre sobrou antibiótico, medicamento, existe descarte específico para essas substâncias. Vá na farmácia e eles vão fazer o descarte correto, né? Vem cá, agora, beirando ali o caso dela, tô falando de muito trabalho, muita gente busca a automedicação por conta de performance, né? Seja estudar, seja trabalhar. No relato dela, ela diz que ela era a única numa rede de televisão pequena. Ela tinha a sensação de que ela não podia ficar doente, porque ela também diz que ela tinha a sensação de que não tinha ninguém para substituí-la, e ela mesmo se toca de que não é bem assim, a televisão ia dar um jeito, né? Mas esse foi o motivo dela se automedicar. Acho que tem uma questão aí também, Astrid, que ela coloca, né, que eu tinha essas dores de garganta, não sei se era Psicossomático, ela falou, né? porque ela era a única no trabalho. E não é, as pessoas que têm estresse, especialmente se ele vai se prolongando, elas ficam A imunidade baixa. A imunidade baixa. E aí elas têm infecções de Aí vai ter mesmo, não é repetição. psicossomático. Não é psicossomático. É uma questão que está levando a outra. Uma questão que está levando a outra. Mas vamos falar especialmente do uso de estimulantes também, porque tem né? Que é uma outra grande loucura. Existe um do mundo culto aí, moderno. a alta. É legal trabalhar muito, a gente já falou sobre isso aqui, mas a gente está falando sobre automedicação. Sim. Eu acho o fim do mundo. Eu não acho, tenho certeza. Tem, assim, as pessoas tomarem estimulantes para fazer jobs, para estudar, né? Assim, os estimulantes, eles têm um uso dentro da psiquiatria, que é o tratamento do déficit de atenção e hiperatividade em crianças e adolescentes, né? O uso desses medicamentos não só melhora a doença, o transtorno, como o desempenho da criança e a protege de complicações, como o uso de substâncias na idade adulta. Então, ele está bem indicado aí. Mas o que as pessoas fazem hoje? As pessoas tomam remédio para desempenhar. As pessoas tomam remédio e depois acabam usando esse remédio até na balada, às vezes, né? Sim. Mas assim, existe também um tipo de pessoa que aí usa o remédio para desempenhar, estimulante, e depois usa o outro para dormir. Sim. Que aí a pessoa... Isso é uma bomba relógio? É uma bomba relógio. E são perfis de pacientes hoje que estão cada vez mais recorrentes. Inclusive usando opioides também, né? Que é uma outra grande epidemia do mundo... do nosso mundo, né? Do trabalho. Então as pessoas elas sentem dores e tomam opioides. Eu vou chegar ali nele, porque a gente está falando sobre sequelas da automedicação, a gente falou com relação, no caso da Cris, com relação ao antibiótico, e a gente viu que é um negócio muito grave, é um medicamento muito forte, e aí também o que aconteceu foi um negócio também muito grave. Mas isso também vale para esses remédios, tipo dipirona, paracetamol. Sim, e uma coisa interessante é que muitas vezes as pessoas falam, não vou dar dipirona porque abaixa a pressão, porque vou dar o Tilenol.
Claro que não na dose habitual, mas o Tilenol ele tem uma função tóxica no fígado muito importante. Né? Ou seja, se a pessoa toma aquilo todo dia. E doses cumulativas, né, que a gente fala. Né? Hoje tomou Exato. Amanhã vai tomar um. E aí você tem, por exemplo, ou então você erra na dosagem também, então você pode ter. Mas isso, claro, não de uma forma habitual. Agora, por exemplo, dos estimulantes, por exemplo, café é inócuo, né? Uma tacinha de café, tal. Agora, você precisa do café para trabalhar, para desempenhar, para estudar. E aquilo lá, por que o café? O café é um estimulante, então ele deixa você com adrenalina. Exatamente. Focado. Por quê? Exato, porque é um hormônio, é uma situação que te prepara para fuga. Então, você fica ligado em tudo, né? Então, você toma aquilo e eu vou estudar, eu vou fazer. Mesma coisa na balada, esses energéticos. Eles têm estimulantes. A balada tem uma questão pior ainda, porque além dos... Aí mistura com outras coisas. Álcool, quer dizer, entra álcool e entra estimulante, né? A gente sabe as drogas, né? Que na balada estão presentes. Então, quer dizer, você toma um estimulante e você toma mais uma droga que te deixa mais ainda. Então, quer dizer, é somação de efeito e gravidade para morte, né? E, curiosamente... Não só problemas físicos, como sociais também, porque essa pessoa pode ficar mais valente, essa pessoa vai dirigir um carro. Exato, pode causar, exatamente, vários danos, né? E, curiosamente, eu estava no pronto-socorro atendendo e aí me chamaram. Doutora, chegou um paciente aqui, ele tem 23 anos, a senhora pode atender? Eu falei assim, claro, posso. O pronto-socorro estava... precisando da senhora. Exato, super lotado. Então, eu fui atender um paciente da clínica, 23 anos, com um ataque à arritmia, porque ele tinha saído para almoçar e tomou o estimulante, né, o energético. Então, quer dizer, ele já estava estressado, certamente pelo trabalho. Aí ele foi almoçar e aí toma um estimulante. Não sei se toma café, se toma mais coisa. Quer dizer, ele vai somando as coisas. Aí o que você vai fazer? Você sai para almoçar e acaba num pronto-socorro. Porque você tomou... Tome água, né? A água é bom, ela hidrata, né? Ela calma. Limpa, ela costumo dizer que a água calma. Exatamente. Se você não está conseguindo funcionar mais como você funcionava, porque está muito cansado, porque está estressado, porque tem um burnout, você ainda toma estimulantes, quer dizer, você força um sistema que já está fragilizado. Tá falido, né? Que já está falido, né? Bom, a gente está chegando ao final dessa nossa consulta, mas a gente não pode ir embora sem antes dar o nosso quadro, entregar o nosso quadro, que é o Receita e Retorno. É a hora que os senhores vão falar o que faltou, o que precisa ser reforçado para que todo mundo tenha essa consciência que se automedicar é um perigo. Então, qual é a dica, né, para quem gosta de ter aquela farmacinha em casa, mas que possa ter, mas de uma forma mais eficaz? Qual é o remédio que é bom ter em casa, sim, para uma emergência? Como guardar um remédio para que ele, mesmo estando na sua validade, a caixa aberta, tem que estar guardado em que lugar? É dentro do armário, é dentro do banheiro, que é mais úmido, enfim. Palavra de vocês. Ladies first. Então, eu acho que para preparar essa caixinha, né, como pediatra, né? Adoro. Então, pediatra, a gente sempre fala para os pais, né? Os analgésicos são importantes, os anti-inflamatórios também, os remédios para vômito. Então, é importante ter, né? Você vai viajar, é importante você ter esses remédios para vômito. Se a criança é sabidamente alérgica, né? Então, você já sabe que ela é alérgica. Um antialérgico, se a criança é asmática, aí levar a caixinha dela das medicações para asma, que são importantes. E fora isso, sempre ter na caixinha, deixado uma etiqueta com o número do pediatra, o número de um hospital próximo onde você irá e do SAMU ou do resgate. Por quê? Na hora do estresse,
Pega lá, vai, onde que tá? Cadê o telefone? Você já deixa na caixinha, porque aí você leva a sua maletinha, e aí nessa situação você tem ali um auxílio que é fácil de você Às vezes ter até à pra mão. saber qual que toma, Exato. em que dose toma, né? Exato, mas geralmente o que acontece? A automedicação na criança, como a gente viu, geralmente são as mães que dão, é porque essas mães já têm receita prévia, então elas se Sem baseiam experiência, exatamente em situações anteriores que elas Eu vivenciaram. perguntei isso porque eu sou uma mãe que eu falava assim, como eu não sou muito chegada em remédio, eu não sou aquela que sabe a bula. Eu falo, meu Deus, e agora? Qual é a pomada? É essa ou é aquela? Exato, e se tiver dúvida, liga. Pois é, eu não Exato. tenho vergonha de não saber. Exato. Liga e cuidado também com o que você vê na internet, porque às vezes o que a internet receita não é aquilo que você precisa. Poxa, isso daí é... Né? Então, Essa às é uma vezes alerta. é isso. Então, é melhor você levar para um postinho de saúde perto, alguma coisa que está na dúvida, para você ter a orientação adequada. Então, um certo grau aí de automedicação com estes medicamentos inofensivos, né? Básico, Que a gente, não existe medicamento sem inofensivos, exatamente. indicação. Indicação. Ok, é importante você ter, mas lembrar sempre, para aquele momento emergencial. Uhum. É importante ver como está evoluindo esse sintoma e, se persistirem os sintomas, procure Deverá orientação ser médica. Acho que é um exemplo incrível esse, né? Porque ele parte de uma demanda espontânea, então a criança vai viajar, se tiver febre, a mãe vai entrar com o antitérmico ali na hora, mas já dentro da perspectiva do autocuidado e do acompanhamento médico. Exato. Né? Então, assim, isso vai estruturar a mãe e a criança para ela buscar ajuda com tranquilidade. Então, baixou a febre, vamos procurar a médica. Puxando a sardinha um pouco para o meu lado da psiquiatria, né? É importante colocar, né, que todo mundo tem que ter um cuidado muito grande com os medicamentos faixa preta, que são os calmantes, que são os estimulantes. Né? Eles não são medicação, eles não são medicações que deveriam ser utilizadas mais do que semanas, salvo raras exceções, salvo nas indicações específicas. Que Diagnosticadas. aí as pessoas usam às vezes por meses. Que aí a gente está falando de uma depressão. De um déficit de atenção. Os diagnosticado por um médico, perfeito. E os calmantes, eles não têm indicação de ser utilizados por mais do que 2, 3 semanas. Vai 2 meses no máximo. Dali para frente, se a pessoa está usando, provavelmente ela está dependente. Provavelmente ela vai usar por vários anos, indevidamente. Então, você tem exemplo de pessoas que utilizam benzodiazepínicos em doses baixas por muitos anos. Ainda assim é questionável se isso é bom ou não. Né? E quem utiliza grandes quantidades acima, que procuram médicos, às vezes faz o tal do Dr. Shopping. Então, ela vai a vários médicos, ela sabe em que farmácia vende sem receita. São pessoas que estão gravemente dependentes. Gravemente. E as pessoas têm a ideia de que é só parar porque é um remédio, né? Então é só diminuir. Não, a pessoa tem dificuldade como tem alguém que para de fumar cigarro. Então são meses que a pessoa fica no tédio, que é chato, tem sintoma de abstinência, a insônia piora. Então aquilo que a pessoa via a utilidade divina daquele remédio piora nas primeiras semanas, depois ela se livra e fica tudo bem. Uhum. Mas ela está ali dentro de um sistema de dependência muito grave, ela precisa se organizar para parar. E uma coisa muito séria é que quando toma essas medicações cronicamente, essas tarjadas, às vezes você fala assim, tô bem, parou. E aí você tem efeitos adversos gravíssimos. Às vezes você pode convulsionar. Não, Porque mas você tô bem, parou, não é o paciente que tem mas que... às vezes o Às próprio vezes ele paciente, resolve suspender. assim como ele toma, ele por suspende. conta, ele suspende. Ah, não. E aí às ele vezes não são vai- medicamentos que têm uma meia-vida longa, Exato. então Ele fica bem um tempo, que ele vai ter né? sintoma de abstinência dali a 3, 4 dias. Então ele para e fala assim, não, tô ótimo. Aí no terceiro dia ele convulsiona. Aí no quarto No bateu alguma quarto coisa. bate uma coisa, ele fica péssimo, ele convulsiona, ele fica gravemente insone. Né? Exatamente. E aí o pronto-socorro que eu digo, É o o que pronto-socorro que eu acontece, digo. né? Estamos lá para acolher a todos. Muito obrigada pela nossa conversa, muito obrigada, doutores. Foi ótimo. A gente volta na semana que vem com mais histórias e informações sobre a medicina do estilo de vida. Até lá. Tchau.